hoje é baseado em fatos e casos que a gente tem acompanhado, principalmente em cavalos de esporte. O Canova, ele é um imunomodulador homeopático. Ele já tem uma história no Brasil há mais de 70 anos, porém com mais abrangência na medicina humana. Na veterinária, na verdade, foi onde começou o Canova, os estudos começaram na veterinária, e hoje a gente retoma essa questão fazendo uso principalmente nos nossos cavalos de rotina. Por ser um imunomodulador, ele é aplicável em quase todas as situações, porém, a gente vai principalmente agir em momentos de doenças imunomoduladas, alergias, animais com asma, às vezes com uma queda de performance aliado a um baixo hemograma, momentos de cavalos de esporte com Ehrlichia, Babesia, são todos os usos que a gente tem feito na nossa rotina. A grande vantagem é que produtos homeopáticos a gente não tem contraindicação, mas ele sempre vai entrar também como um fator decisivo, como muitas vezes coadjuvante num tratamento primário. No caso de uma infecção, a gente não vai abrir mão de entrar com antibiótico, mas o uso do Canova vai com certeza fazer com que a resposta desse animal ao tratamento seja mais efetiva. Então ele vai estimular o sistema imune de forma a modular. Reações de hipo ou hipersensibilidade, a gente espera com esse uso que a gente tenha uma modulação e uma resposta eficaz frente aos desafios. Lembrando que principalmente os nossos animais de esporte, eles estão em sempre constante estresse, seja de viagem, seja de competição ou mesmo da troca de ambiente em algumas competições. O principal fator de ação do Canova é a ação dos macrófagos. Eles fazem ativação em até 24 horas. Mas pensem vocês comigo que um processo que demora, às vezes, anos para acontecer e essa modulação está falha, ela também não vai ser resolvida na primeira aplicação, na primeira semana e, às vezes, nem no primeiro mês. Por isso, a gente sempre recomenda que o Canova seja usado por um período de 2, 3 meses, dependendo do caso, até um pouco mais prolongado. É uma fórmula homeopática, esses são os componentes, porém, não adianta pegar essa fórmula, levar numa farmácia de homeopatia e pedir para fazer. Existe todo um preparo, existe uma questão técnica na elaboração dessa fórmula e, por isso, a gente tem os resultados comprovados dentro do uso do Canova. Então, ele vai agir equilibrando a imunidade, sejam doenças como alergias e autoimunes, onde a gente tem uma hiperativação, seja quando ela está abaixo da resposta que a gente espera, como, por exemplo, doenças tumorais. Uma das questões que eu trouxe quando vim para o Canova, trabalhar com o Canova, são os melanomas em equinos, por exemplo. Porque na medicina humana eles têm bastante comprovação de uso em pacientes tumorais com estabilização e até redução dos tumores. Então, por que não começarmos a usar também em melanomas? E na palestra que a gente teve agora no mês passado do Equiton, o pessoal foi a São Paulo fazer uma palestra, eles comentaram que costumam usar, além da incisão cirúrgica, que eles têm uma técnica própria, o uso de imunomodulador. Então, isso é real e isso é um fato que pode ajudar a nossa rotina também com o uso do imunomodulador nessas questões. O Canova, a gente quando faz o tratamento, ele vai chegar para o médico veterinário nessa apresentação de 4 frascos de 250 ml, porque facilitar o manejo, ele é líquido, tem uma outra foto à frente onde vai ser mais bem demonstrado, ele é extremamente líquido, fácil de manipulação e a gente faz a dosagem direto na boca do cavalo. Além do oral, que é o treatment oral, a gente tem o training, que é uma questão um pouco mais avançada quando a gente pensa em animal de treinamento e performance, mas em casos, por exemplo, de dermatite, podemos lançar mão do creme, do gel e o inalante em casos principalmente respiratórios, cavalos com COPD, cavalos asmáticos,
a gente tem conseguido colocar no próprio FlexNeb, aquele inalador padrão que todo mundo já conhece, consegue fazer o uso direto do inalante dentro do aparelhinho do copinho, que é um frasquinho um pouquinho menor, e fazer a administração do produto. Sempre a gente vai associar o oral com outro tipo de apresentação conforme a necessidade. Se é um paciente dermatológico, a gente pode fazer o uso do creme. Se é um paciente respiratório, o inalante, por exemplo. Então, vamos para onde isso realmente acontece. Aposto que na rotina de vocês já tiveram cavalos que apresentavam essa dermatite constante. Recidivas acontecem, o cavalo viaja, o cavalo vai à prova, o cavalo volta a apresentar, às vezes até com uma hiperqueratose. Esse animal já tinha sido tratado várias vezes com corticoide, shampoos, banhos de povidina degermante, e sempre havia a recidiva. A gente entrou com Canova durante 3 a 4 meses, direto, constante, e a égua realmente ficou nesse score corporal, porque além de tudo você ainda tem uma melhora do sistema imune, você vai ter uma melhora de conversão alimentar, o animal fica mais disposto, então acaba que ele também dá um acabamento estético melhor, né? Aquela coisa mais saudável, então a pele voltou à elasticidade e sem esses problemas de hiperqueratose. Esse foi um caso interessante porque é aquela coisa do proprietário de cavalo, né? Ficou bom, vou parar, não preciso mais, né? Já está bom, não quero. Só que como a questão dela era realmente autoimune, uma vez que suspenderam o tratamento, a égua voltou a apresentar os problemas de pele. Então, realmente é um cavalo que você precisa ficar mais tempo para essa resposta realmente ser modulada e depois a gente começar a tirar. Não é, já melhorou, vamos parar por aqui. Vai precisar que seja feito um pouquinho mais tempo. Esse é um caso também nosso, essa égua, ela chegou para a gente, numa semana ela conseguiu Ehrlichia positiva, Babesia positiva, febrão de 40 graus, não responsiva, a gente fazia, teve sinusite, foi tudo junto. Logicamente, a véspera de um campeonato importante, que também tinha tudo isso, a questão do treinamento por conta do campeonato, e a gente começou a tratar clinicamente como qualquer veterinário, né? Antibiótico, tudo direitinho, deu positivo para a Ehrlichia, vamos fazer a oxitocina, tudo bonitinho. Mas ela ainda não respondia ao tratamento. E a gente tinha um Canova de um outro cavalo e falou, não é ativa macrófago, não dá um boom na imunidade? Vamos entrar com Canova nessa égua. Essa égua, pela facilidade que a gente tem onde trabalha, de ter enfermeiros 24 horas, a gente botou ela para tomar 6 vezes ao dia. E em 24 horas ela não teve mais febre, ela teve pico febril, e em 48 horas ela zerou. E, inclusive, melhorou até um pouquinho o score corporal dela, porque ela ficou bem baqueada. Então, a gente consegue colocar isso em prática. Pode lançar mão num momento desse como coadjuvante dos tratamentos, a gente não deixou de tratar as outras patologias dela, mas a gente sentiu que foi decisivo a gente ter entrado com Canova naquele momento para essa égua. Essa é uma outra égua que chegou, ela ficava num aras, ela ficava no pasto, e chegou, né, desse jeito para a gente lá, bem feia, e ela tinha prurido, e o outro lado dela era tão feio quanto, e também banhos de povidina, aquilo que a gente sempre faz, mas não conseguia aprumar e ajeitar. A gente entrou com Canova no 3º mês, se vocês olharem, ela ainda tem aqui as marquinhas, mas também melhorou o score corporal, melhorou a aparência geral e não teve mais problema de pele. Essa, por exemplo, como ela tinha essa questão, que não era uma questão autoimune, era uma questão pontual, parou de tomar, segue a vida, pulando prova, ganhando e sendo feliz. Esse é um outro caso bem interessante, essa égua, por o sangue de corrida, ela sofreu um acidente na raia, ela teve uma lesão muito grande e a escolha dos veterinários na época foi de eutanásia. Porém, o veterinário e o proprietário resolveram tentar alguma coisa e tudo. Foi quando teve a oportunidade de fazer o Canova, tanto oral quanto tópico, ajudar no processo de cicatrização. Lógico, o tratamento mais demorado
De novo, com todo o suporte veterinário, clínico, natural. Foi feito sutura, asepsia, antibiótico terapia, tudo direitinho. E agora, essa égua aqui já ganha no páreo. Agora, acho que foi no final do ano passado, não me lembro agora direito, mas ganhou no páreo uma égua que ia ser sacrificada e conseguiu. E essa égua foi interessante que depois que ela melhorou toda a parte muscular dela, ela teve um déficit, ela ficou muito tempo sem treinamento, ela foi colocada de novo no treinamento e aí a gente passou do Canova Treatment para o Training, que ele tem um componente a mais que é exatamente para performance. Então ele ajuda em toda a questão do lactato, em explosão muscular, em disposição, melhora cardiorrespiratória e a égua, no final das contas, a gente ainda teve essa grata surpresa dela ganhar um páreo. Esse é um outro caso, para a gente, né, cavalo de salto é bem comum, infelizmente, as questões respiratórias, né, além do desafio imune natural do esporte, da viagem, é um ambiente com muita poeira, cama, enfim. Então, a gente tem muitos casos de cavalos que a gente faz a terapia inalatória como constante. Esse era um cavalo que ele alternava, agora ele foi aposentado, mas ele era o nosso terror. A semana que ele ia dar cólico, a semana que ele ia ter crise de asma. Aí ligava e falava assim, o fulano está passando mal, eu tenho que levar a sonda ou eu tenho que levar o corticoide? Porque é sempre uma alegria, sem fim, atendê-lo. E a gente entrou com Canova no inalante na máscara e também o oral. Ele foi espaçando, lembra que não é mágico. Então, ele foi espaçando, ele continuou tendo crise, mas em vez de ser semana sim, semana também, ele foi espaçando, até que ele chegou no momento que ele conseguiu equilibrar e a gente tirou ele das crises. E foi engraçado que depois de uns 6 meses, talvez, ele teve uma crise. E a gente falou, nossa, quanto tempo que ele não tinha. Aí eu falei, vamos ver lá na farmácia, que eu acho que a receita está lá, mas eu acho que o remédio acabou. E o remédio tinha acabado. Então, foi muito correlacionado, sabe? Então, esses casos que eu estou comentando com vocês são coisas que a gente tem vivenciado de verdade. Ah, ele passou. Então, qual é a recomendação do uso? Qual o tipo de abordagem que a gente precisa fazer? Como tudo, a gente tem que ter esses cuidados. É um medicamento, é uma homeopatia, então ele precisa ser agitado, né, dinamizado, succionado, né, fazer esse movimento contra a palma da mão, pelo menos de 10 a 15 vezes, para a gente poder, então, administrar. Essa administração seringa, bem facilzinho, tá vendo? Ele é bem líquido, 10 ml via oral 3 vezes ao dia. Aqui está nosso gargalo. Porque você deixa isso na propriedade e às vezes o peão faz o quê? 30 ml de manhã. Não adianta. Porque a gente está precisando sensibilizar esse sistema, então a gente precisa que seja exposto mais vezes para manter essa ativação. 30 ml por dia não é 30 de manhã e acabou a vida, ou de noite, ou qualquer que seja. Então, geralmente eu falo, cara, faz assim, você não vai pagar ração de manhã? Leva a seringuinha lá, não vai na hora do almoço? Vai lá. Não vai antes de sair de novo dar ração, dar o feno, alguma coisa? Vai lá. Ai, mas é um saco dar 3 vezes ao dia. Mas cavalo é chato e a gente gosta. Tem que cuidar. Então, essa é a questão que a gente precisa orientar, porque os poucos casos de insucesso que a gente teve nesse ano, que eu tenho acompanhado os casos com eles aqui, sempre tem um fator humano no meio do caminho do insucesso. Esqueceu de dar, ficou uma semana, o cavalo viajou para a prova, o remédio ficou para trás, né? E aí é fácil você também culpar o remédio, não está funcionando. Sim, você não está dando, por aí, né? Então, esse aqui é o nosso gargalo para poder conscientizar o tratador, que vai ser nossa ferramenta, não tem jeito, às vezes a gente não está lá na propriedade direto para poder fazer a administração, é convencer o tratador a importância do tratamento para a gente poder realmente ter o resultado. E fazer isso aqui. Não é brincadeira, é para fazer mesmo, não é só para a gente fazer um exercício matinal. Precisa ser feito essa sucção. Então, o Canova, o que eu vejo para vocês como clínica, eu posso falar. A gente consegue colocar numa rotina
Depois que você começa a ver resultados, você começa a querer usar até para tudo. E não é bem assim, né? Até porque existe um custo, tudo que a gente passa de medicamento, às vezes o proprietário acha que é o mais caro, então a gente também tem que ter cuidado e pontuar, principalmente porque, como eu falei, não é mágico, a gente precisa às vezes de um tratamento mais duradouro, mais prolongado, então a gente tem que preparar esse paciente para que ele consiga ter essa resposta, essa modulação, mas quando a gente consegue utilizar, conscientizar e fazer o uso correto, a gente tem tido muito resultado positivo. O training eu ainda não consegui colocar na minha rotina clínica, ainda não tenho nenhum cavalo que eu tenha usado, mas é um outro produto deles que é mais para performance e que a gente vai começar a trabalhar daqui para frente também, acredito eu. Esses são os meus contatos, meu celular, meu Instagram, e aqui é o site do Canova. A gente está eu sinto que a gente está engatinhando ainda, até porque eu sinto resistências, às vezes, de colegas e proprietários com a questão da homeopatia. A homeopatia não serve para nada, a homeopatia é água suja, não funciona, enfim. Então, a gente tem essa barreira que tem que passar, mas a gente fala tanto em medicina integrativa e é mais uma ferramenta, não é doping, não tem contraindicação, não tem efeito adverso. Então, é uma ferramenta que vem para somar no nosso dia a dia, ajudar a saúde dos nossos animais e também na performance. Acho que eu consegui até terminar antes do tempo, achei que não ia conseguir. Para mais informações eu estou por aí, o pessoal da Canova também, da empresa, hoje está presente aí no evento e fico à disposição para algumas questões que vocês possam ter. Obrigada. Obrigado, Carlos.